Yas em mais um programa com vocês. E hoje nós vamos falar de uma receita básica e muito simples, além de ser deliciosa, neste programa que é inovador e cheio de boas receitas. Nós vamos falar de bolinho de linguiça, bolinho de queijo, escondidinho de carne seca, coxinha de carne seca e coxinha de mandioca e também nhoque simples e nhoque recheado. Tudo isso numa única massa de mandioca. Uma massa muito básica. Vocês vão gostar. Então nós vamos começar com a receita de bolinho de mandioca. E para fazer esta delícia, a gente vai utilizar linguiça de pernil pura e também vamos utilizar mandioca. Como que foi o processo dessa mandioca? Toda mandioca que a gente for usar nessas receitas aqui, foi feito o seguinte processo. Ela foi cozida com água e sal e folhas de louro. Isso mesmo, então nós cozinhamos com água e sal e folhas de louro. Depois nós escorremos a água. Tem quem goste de passar ela pelo processador. Eu não gosto, eu amasso ela com o amassador de purê. Por quê? Porque eu gosto de comer o bolinho de mandioca, o escondidinho, a coxinha, o nhoque e encontrar alguns vestígios, alguns pedacinhos da mandioca. Por isso que eu trabalho com o amassador, certo? Então vamos ao nosso bolinho. Vou tirar a aliança. E para isso, o que nós vamos fazer? Ó, eu vou tirar, a gente compra a linguiça, né? Eu comprei uma linguiça de pernil purinha e vou tirar apenas a pele dela. A gente tira toda a carne dela, que é o que nós vamos utilizar para o nosso bolinho, tá? Essa linguiça não precisa estar refogada e não vai precisar de tempero, porque ela já vem prontinha para o consumo. Lembra que a gente só precisa fritar? Então nós vamos fazer os nossos bolinhos de mandioca. Eu deixei separadinho aqui um pouquinho de farinha de trigo. Por quê? Porque esse aqui só tem mandioca, não tem mais nada na massa, não tem manteiga, não tem óleo, nada. Como a mandioca está pura, eu gosto de ir molhando a mão fazendo isso aqui, pra gente poder estar fazendo os nossos bolinhos, tá? Então, por isso que eu tenho a farinha de trigo para ir trabalhando aqui. Ó, a mandioca tá purinha, purinha, purinha. Fabiana, precisa fazer alguma coisa? E a gente vai encontrar alguns vestígios ainda, a gente vai tirando, tá? Daquele meinho da mandioca. Eu vou trabalhando ela aqui, ó. Eu não gosto de processar ela e misturar ela com farinha, porque senão ela perde a autenticidade, ela perde o sabor e fica com muita farinha. Então a gente vai maleando e vai trabalhando, ó, ela aqui. E o nosso bolinho de mandioca também, tá? Ó, com a farinha de trigo. Então a gente já dá uma empanadinha na farinha de trigo. E nós vamos fazendo isso aqui, ó. Tá? Com a linguiça crua mesmo. Um outro bolinho que a gente pode fazer é o bolinho de queijo. E o interessante é a gente estar usando um queijo mais forte ao invés de um queijo. Ó, esse aqui eu já encontrei um coracinho de mandioca que eu gosto. Ao invés da gente estar trabalhando com um queijo mussarela, que também pode ser esse queijo mussarela, a gente vai trabalhar com um queijo mais forte, porque eu acho que a mandioca pede um queijo mais forte, né? O sabor da mandioca já cozida. Lembrando também de ser bem generosos no recheio, viu, gente? Não esqueçam da generosidade do recheio, sempre, 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 sempre. Ó, então eu tenho aqui já o meu bolinho de mandioca. Pronto. E agora eu vou fazer um com queijo parmesão fresco, tá?
alguns com queijo parmesão fresco. Olha, vamos lá, sempre molhando assim, apalpando pra gente ter. Ó, eu vou deixar ele mais com um croquete pra gente saber que este é de queijo, tá? Vamos fazer desenhos diferentes, ó. Lembra que eu sempre falo pra vocês, sempre que vocês forem fazer recheios, tentar modelar sempre diferente para a pessoa saber o que ela está comendo. Ela precisa saber, né, o sabor que ela está comendo. Vou colocar 2 queijos que vai ficar melhor. E esse queijo parmesão fresco, por ser um pouquinho mais forte com a mandioca, vai ficar perfeito. Terminando isso aqui, a gente vai fazer o processo de empanamento. E eu já, nos outros programas, eu já falei para vocês de como empanar, né? Que a gente não usa ovos para empanar. A gente sempre usa farinha com água e farinha de rosca só. Vocês viram que facinho? Não tem nada na massa, gente. A massa é isso daqui, tá? Bom, gente, então agora nós vamos falar de coxinha, tá? E para o nosso recheio de coxinha eu tenho carne moída e carne seca. Minha mandioca, lembrando, eu vou refrisar isso o programa inteiro para vocês gravarem bem. Foi cozida apenas na água com sal e folhas de louro, tá? E foi passado e eu amassei com amassador de purê. Eu não gosto de processar ela, eu gosto de deixar ela com alguns pedacinhos da mandioca. A minha carne moída, ela foi bem refogada, ela tá bem sequinha. Eu refoguei ela com temperos, a meu gosto, certo? Eu coloquei chimichurri, coloquei sal, um pouquinho de sal, alho, pimentão, tomate e cebola. E deixei ela bem sequinha. E só salpiquei um pouquinho de colorau na minha carne moída, tá? Pra gente tá fazendo essa coxinha. A minha carne seca, ela foi cozida, foi desfiada e foi refogada. Algumas pessoas acham que a carne seca só precisa ser cozida e desfiada. É o mesmo processo do frango. Quando você refoga essa carne seca, você deixa ela mais suculenta e mais saborosa. Então eu a cozinhei, desfiei, tá? Claro que nós fizemos o processo da troca de água 3 vezes para ela dessalgar. Após ser cozida, eu joguei essa água, descartei essa água, cozinhei ela por 40 minutos na pressão, deixei esfriar e desfiei ela. Depois de desfiada, eu levei ela para o fogo com cebola, muita cebola, porque carne seca pede bastante cebola. Refoguei ela na manteiga e coloquei um pouquinho de alho, mas nada de tempero, nem sal, nem nada, certo? Então vamos lá, agora vamos fazer a coxinha. A coxinha, gente, é o mesmo processo, mesmo, tá? A gente vai sempre enfarinhando a mão e vai pegando a massa da coxinha pra gente estar moldando. Moldar a coxinha, ó, vamos passar um pouquinho na farinha, bem pouquinho, só pra gente poder estar abrindo e trabalhando com ela, tá? E vamos começar com o recheio de carne seca. Eu vou fazer carne seca com catupiry, então eu vou pôr uma gotinha de queijo catupiry no fundo da minha massa aberta. E agora que eu vou colocar o recheio. E vou fechar a minha coxinha. Aí nós vamos fazer coxinha também de mandioca com carne, tá? Que eu acho que a mandioca ela combina tanto com a carne seca quanto com a carne moída. E a gente vai fazer os 2 formatos de coxinha e a gente vai fazer um diferencial para a gente saber o que a gente está fazendo, tá?
eu vou tirar a carne seca de circulação e vou colocar a carne moída. Mesmo processo, e molhando a mão na farinha, pra gente poder modelar isso aqui. Vou trazer aqui pra vocês verem. Ó, eu vou apertando e eu vou encontrando os pedacinhos de mandioca, que eu particularmente amo. Tem quem não goste, mas eu amo encontrar os pedacinhos de mandioca. Modelando minha coxinha. Pessoal, coxinha. Como é que eu vou saber que essa daqui é a minha coxinha de carne? Então, a gente, carne seca, tampa funal de carne. Um segredinho para vocês: usar palito de dente para a gente diferenciar. Olha só, coloca um palito de dente depois de pronta. A gente sabe que essa com palito de dente é de carne ou vice-versa, tá? Ou se você for fazer outras coxinhas em casa com outros sabores, outros recheios, dá para fazer moldar como coxinha, né? A gente molda o formato da coxinha e difere com o palitinho de dente. Vamos finalizar isso aqui, que isso aqui a gente tem que empanar? Lembra daquele método que eu falei para vocês de empanamento lá dos salgados? Pois é, vamos fazer o nosso processo aqui. Como é que era então? A gente coloca farinha de trigo, a gente coloca água e mexe essa misturinha aqui. É sem ovo, tá? Não precisa bater ovos para isso. Ó, esse aqui é o melhor processo de empanamento. E você deixa uma calda grossa, uma calda fina, como vocês preferirem, aí a casquinha de vocês, tá? Ó, então o que nós vamos aprontar aqui? Vamos começar pelas bolinhas de queijo. Ó, meus croquetezinhos de queijo. Só empanar, tá? Bem empanadinho. Aqui é bom sempre, ó, dar uma forçadinha aqui na farinha, tirar o excesso e colocar. E assim sucessivamente, tá, gente? Ó, a gente empana tudo. Bom, então nós temos os nossos croquetes de queijo empanados. Agora vamos para as nossas bolinhas de linguiça. Porque eu estou, como vocês, morrendo de vontade de fritar esse aqui logo. Mas isso aqui vai ser o nosso último processo de fritura. Agora a gente vai só empanar essas bolinhas de linguiça. A linguiça da preferência de vocês, tá, pessoal? Sempre, lógico, né? Não precisa ser a mesma que eu uso. Eu usei de pernil purinha, fresquinha. Então eu tenho aqueles empanados. Agora sim nós vamos fazer o nosso escondidinho. Bom, gente, então nós vamos fazer o nosso famoso escondidinho de mandioca, certo? Eu tenho aqui carne seca, refogadinha, como eu já expliquei para vocês, que foi a mesma que eu usei no recheio da coxinha. Eu tenho aqui a minha mandioca, que também já falei para vocês como ela foi cozida. Tenho queijo mussarela, cheiro verde, né, salsinha e cebolinha, e tenho manteiga. Essa manteiga eu derreti ela para que ela pudesse, a gente poder trabalhar, certo? Como que a gente vai trabalhar? Simples. Olha, o meu purezinho tá aqui. A única coisa que eu vou colocar aqui nesse purê é um pouquinho de manteiga, ó. Tá? E vou mexer. A gente não adiciona leite,
A gente não adiciona água, a gente não adiciona nada. É mandioca, mandioca mesmo, purinha. Ó. Então a gente mexe isso aqui. Bem mexidinho. Tá? Então eu tenho minha mandioca. Um pincel e a nossa base. Olha aqui agora. Vamos pincelar com bastante manteiga, tá? Por isso que eu estou usando manteiga. Mas vocês podem estar usando azeite se vocês quiserem. Pinceladinho. Agora, não tem segredo, né? Ah, Fabiane, mas eu já sabia fazer. Mas será que você sabia esse truquezinho aqui da mandioca, que não vai nada? Somente a manteiga. Ó, arrumado na forma. Bem arrumadinho, certo? Vamos partir para nossa carne seca. Bastante carne seca, lógico, né? Pessoal, vocês estão vendo esses talheres que eu estou manuseando? Esses talheres são lá da Loja do Chefe. Loja do Chefe Utilidades. Além de talheres, pratos, copos, eles têm utensílios para a sua casa e para o seu comércio. Ele é um dos nossos apoiadores desse programa. E agora nós vamos caprichar no catupiry. Isso mesmo, caprichando no catupiry, umedecendo aqui a colher, né? Dê uma olhadinha na água pra gente poder estar fazendo isso aqui, ó. Olha o que eu tô fazendo, molhando para poder passar bem esse catupiry na carne. Perfeito. Feito isso, mais um pouquinho da nossa massa por cima. E nós vamos finalizar esse escondidinho com bastante queijo mussarela e vamos levar para o forno. Outra dica que eu vou dar para vocês. Vamos pincelar novamente isso aqui com bastante manteiga, tá? Sempre mandioca, escondidinho, bastante manteiga. Regado com bastante manteiga, nós vamos colocar nosso queijo mussarela. O nosso cheiro verde só vai entrar no final. Depois que ele estiver assado, a gente vai salpicar cheiro verde nele. Vamos levar isso aqui pro forno? Pessoal, então eu vou levar pro forno, tá? Um forno de 200 graus por 5 minutos, que é só para derreter o nosso queijo, certo? E daqui 5 minutinhos ela vai estar gratinando. Então nós vamos agora para o nosso nhoque. Isso, nosso nhoque. A massa de mandioca, como eu expliquei para vocês, só cozida com sal e louro, tá? Eu tenho aqui cubinhos de mussarela, mas ainda estou achando eles grandes, eu vou diminuir um pouquinho. E, que não podia faltar, a nossa farinha de trigo, né? Pra gente tá colocando na mão para não estar grudando. Pessoal, primeiro nós vamos começar com o nhoque recheado, tá? Eu vou cortar essas bolinhas de queijo, esses quadrados, cubinhos de queijos menores, ó, pra gente fazer bolinhas menores. Nós vamos fazer nhoque recheado de mandioca, nhoque de mandioca recheado, pensa nisso. E vamos fazer nhoque simples, com a mesma massa. Com essa massa aqui a gente faz delícias, vocês estão vendo, né? Lembrando, sempre o mesmo processo que nós fizemos as bolinhas. Só que agora nós vamos fazer bolinhas bem pequenininhas, tá? Por ser um nhoque recheado. Ó, então bolinhas menores.
pequenininhas. A gente passa também na farinha um pouquinho. E o nosso nhoque recheado, ele já tá pronto. Depois a gente só vai regar um pouquinho de molho. Exatamente. Então, nós estamos fazendo nhoque recheado de mandioca, com aquela mesma massa. O que tem nessa massa? Nada, só mandioca, que é o essencial. O que vai dar gosto aqui? A nossa folhinha de louro e nosso pouquinho de sal. Ah, vou contar um segredo para vocês. Muito grande, que eu amo fazer isso toda vez que eu cozinho mandioca. Não sei se vocês já comeram, tá? Ou se vocês já viram alguém comendo, mas eu sempre como. Eu cozinho a mandioca com água, né? Claro, precisa cozinhar, tem que ser na água. No sal, coloco o sal, eu deixo ela bem água, bem levemente salgadinha. E coloco folhas de louro. Só que quando eu tiro essa mandioca da pressão, eu deixo a pressão abaixar, eu coloco num prato uma mandioca e coloco açúcar em cima. Isso mesmo, eu como mandioca cozida com açúcar, mesmo cozida mesmo com sal, viu? Ela fica maravilhosa. Experimentei para vocês verem. Vocês viram que mimo esse refratáriozinho? Lá da loja do chefe. Para a gente fazer o nosso nhoque simples, salpica a farinha, nossa massa, limpa para tirar o excesso, bate bem e vai tirando esse trigo. Não tem segredo. Pessoal, é só isso daqui. Enrolou. Ó. A gente corta. Lembrando que é mandioca purinha. Não tem farinha de trigo, não tem nada. Não precisa cozinhar esse nhoque, tá, gente? Eu gosto de receitas práticas e fáceis. Esse negócio de fazer massa, de nhoque, ter que cozinhar e ter que não sei o que, dá muito trabalho. Ó, então vamos fazer mais um pouquinho para deixar nosso refratário cheinho de nhoque. Olha aqui. Vocês viram que facilidade? Gente, olha quanta delícia nós fizemos hoje com essa massa básica de mandioca, que não é nada, é só a mandioca cozida e amassada. Olha aqui, tá? Agora, vamos aos segredos disso daqui. Sabe qual que é o segredinho disso aqui? Colocar a carne moída simplesmente em cima. Eu gosto desse daqui só com a carne moída, o nhoque simples. O nhoque recheadinho eu já gosto de jogar apenas o molho, tá? Vamos lá. No nosso nhoque, ele fica maravilhoso. Ah, Fabiane, mas fica seco. Não. Ele fica um sabor simplesmente ímpar. Faz desse jeito, com a carne sequinha, a mesma carne que a gente usou para coxinha. Não coloca molho. Ele fica simplesmente fantástico. Olha, sem colocar molho, gente. É isso mesmo. Só a carne moída, cheiro verde e, lógico, não poderia faltar regar um pouquinho com azeite. Nosso galeteirozinho lá da loja do chefe. E lógico, nós vamos ralar um queijo parmesão fresco em cima. O nosso nhoque simples está pronto. É isso daqui. Agora vamos para o nosso nhoque recheado. Como ele já está recheado, ele não precisa mais de carne, certo? Então a gente apenas vai colocar molho sobre ele. Um molhinho, da preferência de vocês. Como eu coloquei queijo, eu tô colocando um molho vermelho, tá? Ó. Apenas isso daqui.
lógico, não poderia faltar nossa mussarela aqui em cima, tá? E a gente vai levar ou para o micro-ondas ou para o forno, só para dar uma leve aquecidinha. Vocês gostaram? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou lá dar uma espiadinha no escondidinho e a gente vai fritar os nossos bolinhos e as nossas coxinhas. Nós vamos fritar os nossos salgados, tá? O óleo tá bem quente. Pessoal, lembra que eu sempre falei pra vocês da fritura, né? Ó, a minha peneirinha, nada de papel. Olha a cor desse salgado. Nunca jogar no óleo, né? Sempre colocar aqui, ó. Ó, então, olha o nosso escondidinho, já tirei do forno, tá? Ele tá douradíssimo. Nós vamos finalizar ele com cheiro verde, né? Só para finalizar. E ficou estupendo. Olha o nosso nhoque recheado. Eu gosto de cheiro verde em tudo, gente. Vamos também salpicar um pouquinho de cheiro verde nele, que eu não coloquei antes. Então, usamos nosso cheiro verde. E agora, depois das nossas frituras, eu tenho aqui papel manteiga, só que esse aqui é decoradinho, tá? Olha, que eu vou estar colocando, acho que as bolinhas de queijo nele. As bolinhas de linguiça, perdão. Olha, aqui. Nesse bolzinho aqui, eu vou pôr os croquetezinhos de queijo. Certo? E neste maiorzinho, eu vou estar colocando as nossas coxinhas. Então, nós sabemos que as coxinhas que tem palito de dente é a que tá com carne e a outra é... Olha, pois aqui está. Certo? Aqui estão as nossas receitas, né? Nós temos aqui o bolinho de linguiça, o croquetezinho ou bolinho de queijo. Nós temos nhoque recheado, nós temos nhoque simples, nós temos escondidinho e nós temos coxinha de frango. Oi, de frango não. Nós temos coxinha de carne moída e temos coxinha de carne seca com catupiry, com queijo catupiry. Eu espero que vocês tenham gostado dessas receitas e dessas delícias realizadas com a massa de mandioca. E essa massa é bem básica. Aguardo vocês no próximo sábado.